Capítulo 23. A carta da menina Bingley chegou, finalmente, e pôs termo a todas as dúvidas. Logo na primeira frase, começava por comunicar a certeza da permanência de todos eles em Londres durante o inverno inteiro, e concluía participando, pesar do irmão, em ter partido sem que lhe fosse dado tempo para uma palavra de atenção a todos os seus amigos em Hertfordshire. Era o fim da esperança, de toda e qualquer esperança. E quando Jane conseguiu retomar a leitura da carta, nela nada mais encontrou que lhe trouxesse algum conforto, para além da professada afeição da amiga. O elogio da menina Darcy preenchia quase por completo. Os seus inúmeros atrativos eram de novo esmiuçados, e Caroline exultava de alegria pela crescente intimidade entre elas, ousando até predizer a realização dos desejos revelados na sua primeira carta. Regozijava-se também pelo fato de o irmão se encontrar presentemente instalado em casa do Sr. Darcy, e referia-se elevada os planos deste último com respeito às novas alterações no mobiliário. Elizabeth, a quem Jane prontamente comunicou a súmula de tudo isso, escutou-a em silenciosa indignação. O seu coração dividia-se entre a inquietação por sua irmã e o ressentimento contra todos os outros. Quanto à informação de Caroline sobre a preferência do irmão pela menina Darcy, não lhe dava crédito. Que ele estava realmente apaixonado por Jane, ela não alimentava quaisquer dúvidas. E embora ela sempre tivesse simpatizado com ele, não podia deixar de considerar com rancor, quase com desprezo até, a moleza de caráter e a falta de poder de decisão que agora o escravizavam à vontade insidiosa dos amigos e o levavam a sacrificar a própria felicidade ao capricho das inclinações deles. Se acaso se tratasse apenas da sua felicidade, ser-lhe-ia permitido dispor dela conforme melhor lhe aprouvesse, mas estava também em jogo a felicidade de Jane, e Elizabeth não admitia que ele o pudesse ignorar. Era, em resumo, um assunto que oferecia reflexão, pano para as mangas, mas baldadamente. Ela não encontrava outra explicação, e contudo, quer o amor de Billy tivesse realmente sucumbido ou sido abafado pela interferência dos amigos, quer ele tivesse tido consciência do afeto de Jane, ou esse mesmo afeto tivesse escapado à sua observação, em qualquer que fosse o fato, embora sua opinião dele sofresse materialmente pela diferença, a situação da irmã conservava-se idêntica e a sua tranquilidade igualmente afetada. 1 ou 2 dias passaram sem que Jane tivesse tido coragem para desabafar com Elizabeth, mas, numa dada altura, em que a senhora Bennet as deixou a sós após uma irritação mais prolongada do que o habitual sobre Netherfield e o seu dono, ela não o conteve e disse: "Oh, quisesse Deus que a minha mãe tivesse mais domínio sobre si. Ela não faz ideia de como me magoa ouvi-la constantemente referindo-se a ele nestes termos. Mas não me quero lamentar. Isso não demorará muito mais. Ele em breve será esquecido e todos tornaremos a ser o que éramos antes." Elizabeth fitou a irmã com incrédula solicitude, mas nada disse. "Duvidas de mim?" exclamou Jane, corando ligeiramente. "Mas não tens razão para tal. Ele pode perdurar na minha memória como o homem mais simpático que conheci, mas não passará daí. Nada tenho que esperar ou que recear, e nada tenho para lhe censurar. Graças a Deus foi-me poupada essa dor. Por isso, mais um pouco, e tentarei certamente recompor-me." Com uma voz mais firme, em breve acrescentou: "Por agora, reconforta-me a ideia de não passar de um erro de imaginação meu, e de não ter causado sofrimento em ninguém, exceto em mim própria." "Minha querida Jane", exclamou Elizabeth, "és boa demais. A tua doçura e desinteresse são verdadeiramente angélicos. Não sei o que te dizer. Sinto como se nunca tivesse apreciado bastante ou gostado de ti como realmente o mereces." A menina Bennet negou qualquer mérito extraordinário,
e atribuiu o elogio à profunda afeição da irmã. Não, disse Elizabeth, isso não é justo. Partes do princípio de que todos são respeitáveis e ficas magoada quando eu digo mal de alguém. Mas se eu decido achar-te a ti perfeita, rebelas-te contra mim. Não receis que eu caia em exagero ou usurpe teu privilégio de boa vontade universal, pois não há razão para isso. São poucas as pessoas de quem eu gosto realmente, e mais restrito ainda o número daquelas de quem eu faço bom juízo. Quanto mais conheço o mundo, maior é o meu descontentamento por ele, e cada dia confirma minha crença na inconsistência de todos os caracteres humanos e na pouca confiança suscetível de ser depositada na aparência, quer no mérito como no bom senso. Encontrei 2 exemplos ultimamente, um deles não mencionarei, o outro é o casamento de Charlotte. É inexplicável, em todos os aspectos ele é inexplicável. Minha querida Lizzie, não te deixes arrastar por tais sentimentos. Eles ainda arruinarão a tua felicidade. Tu não concedes uma margem suficiente para as diferenças de situação e temperamento. Considera a responsabilidade do Sr. Collins e o caráter prudente e resoluto de Charlotte. Lembro-te de que ela faz parte de uma numerosa família, que monetariamente trata-se de uma união desejável, e para o bem de todos, inclina-te a acreditar que ela sinta inclinação ou estima pelo nosso primo. Só para te agradar, eu tentaria acreditar em tudo o que quisesses, mas ninguém mais beneficiaria com isso além de tu mesma, pois estivesse eu persuadida de que Charlotte tivesse alguma consideração por ele. Apenas teria pior opinião do seu entendimento do que aquela que agora tenho do seu coração. Minha querida Jane, o Sr. Collins não passa de um homem que, além de presunçoso e convencido das suas habilidades, é tacanho e estúpido. Tu sabê-lo tão bem como eu, e deves sentir tão bem como eu que a mulher que casa com tal homem não pode ter uma maneira de pensar adequada. Não a defenderás, embora se trate de Charlotte Lucas. Não modificarás, por causa de um indivíduo, o significado do princípio ou da integridade, nem tentarás persuadir-te a ti ou a mim de que egoísmo é prudência e insensibilidade do perigo segurança para a felicidade. Penso apenas que a tua linguagem é demasiado forte, referindo-te a ambos, replicou Jane, e que virá o dia em que te convencerás disso, quando os vires felizes um com o outro. Mas acabemos com este assunto. Tu falaste ainda noutra coisa. Mencionaste 2 exemplos. Não quero interpretar-te mal, mas suplico-te, minha querida Lizzie, que não me atormentes ao pensar que possa tal pessoa merece censura e ao dizer que a tua opinião dele se perdeu. Devemos a todo custo evitar precipitações e imaginarmos intencionalmente injuriados. Não nos é lícito esperar que um jovem tão cheio de vida se comporte invariavelmente de forma tão reservada e circunspecta. Grande parte das vezes é a nossa própria vaidade que nos ilude. Para as mulheres, a admiração de que elas se creem o objeto significa mais do que aquilo de que de fato se trata. E são os homens que se encarregam de as convencer. Se é propositadamente que o fazem, não tem desculpa, mas não creio que no mundo haja tanta duplicidade como a maioria das pessoas pretende fazer acreditar. Estou longe de atribuir à duplicidade qualquer faceta do comportamento do Sr. Billing, disse Elizabeth. Mas o que é certo é que, mesmo sem se planejar fazer o mal ou tornar outros infelizes, pode-se criar situações de equívoco e de miséria. Referindo-me à inconsciência, à falta de atenção para com os sentimentos dos outros e à falta de poder de resolução. E qual lhe atribuis? O último. Mas não vou continuar, pois corro o risco de te desagradar ao dizer o que penso de pessoas que tu estimas.
Persistes então em supor que as suas irmãs o influenciam? Sim, de combinação com um amigo dele. Não acredito. Por que tentariam elas influenciá-lo? Apenas lhe podem desejar a sua felicidade. E se ele sente atração por mim, nenhuma outra mulher lhe pode garantir. A tua primeira afirmação é falsa. Elas podem desejar-lhe várias outras coisas além da felicidade. Podem desejá-lo mais rico e mais fluente. Podem desejar casá-lo com uma rapariga investida de toda a importância que o dinheiro, a nobreza e o orgulho conferem. Sem dúvida que elas desejam vê-lo escolher a menina Darcy, replicou Jane. Mas os sentimentos que as norteiam podem ser melhores do que aqueles que supões. Conhecendo-a há mais tempo do que me conheces a mim, não me admira que a apreciem mais. Porém, quaisquer que sejam seus desejos, não é provável que se oponham aos do irmão. Que irmã se atreveria a tanto, a não ser numa situação deveras censurável? Se elas acreditassem no amor dele por mim, nunca tentariam separar-nos, e se acaso ele gostasse de mim, nunca elas conseguiriam o seu intento. Tu acreditas no seu amor, e por isso vês em todos eles uma atitude repreensível, mas não deixas de me magoar. Afliges-me com tal ideia. Não é para mim nenhuma vergonha ter me enganado, ou pelo menos pouca coisa ou nada é comparado com aquilo que sentiria se me visse obrigada a fazer um mau juízo dele e de suas irmãs. Deixa-me encarar a questão pelo seu lado menos antipático, pelo lado pelo qual ela deve ser compreendida. Elizabeth não poderia opor-se a tal desejo, e desde então o nome do Sr. Bingley muito raramente foi mencionado entre elas. A senhora Bennet continuava conjecturando e lamentando sua longa ausência, e embora não passasse um dia sem que Elizabeth lhe desse sobre ela uma explicação plausível, parecia pouco provável que ela alguma vez a considerasse com menos perplexidade. A filha tentava convencê-la daquilo em que ela própria não acreditava, que as atenções dele para com Jane tinham sido mero fruto de uma simpatia vulgar e passageira, a qual acabara quando ele deixou de a ver. Mas, se bem que a probabilidade da sua explicação fosse na altura admitida, ela via-se obrigada a repetir a história diariamente. O único consolo da senhora Bennet era pensar que o Sr. Bingley voltaria de novo no verão. O Sr. Bennet encarava o assunto de modo bem diverso. Então, Lizzie, disse ele um dia, pelo que entendi, a tua irmã deu-se mal com o amor. Felicito-a. Uma rapariga, para além do casamento, adora uma pequenina frustração de vez em quando. É sempre algo que lhe dá o que pensar e confere-lhe uma espécie de distinção entre as amigas. Quando chegará a tua vez? Dificilmente suportarás que Jane te leve a palma por muito tempo. Aproveita a ocasião. Existem nesse momento em Meryton oficiais em número suficiente para enganarem todas as raparigas da região. Por que não Wickham? Que seja ele o teu homem. Ele é um rapaz verdadeiramente encantador e iludir-te-ia sem deixar de te estimar. Agradeço-lhe, meu pai, mas contentar-me-ia com alguém menos encantador. Não podemos todas esperar ter a sorte de Jane. Lá, isso é verdade, disse o Sr. Bennet, mas consola pensar que, o que quer que passe, o que quer que nesse capítulo te aconteça, terás sempre do teu lado uma mãe extremosa para tirar o máximo proveito da situação. O convívio do Sr. Wickham teve uma ação preponderante em dissipar a melancolia e a adversidade das últimas ocorrências, abatera sobre os vários membros da família de Longbourn. Viam-no com frequência, e as outras recomendações juntavam-se agora a de uma franqueza cativante. Tudo aquilo sobre o que Elizabeth fora informada, quer as suas alegações contra o Sr. Darcy, como o que por causa dele sofrera, já era do domínio público e publicamente analisado, e todos se sentiam satisfeitos por não ser, afinal,
infundada a antipatia que Sr. Darcy desde o princípio lhes inspirara. A menina Bennet era a única criatura capaz de supor a existência de circunstâncias atenuantes no caso e que não fossem do conhecimento da sociedade de Hertfordshire. A sua terna e serena candura apelava constantemente para a tolerância e instava pela possibilidade de enganos, mas por todos os outros, o Sr. Darcy era apontado como o mais malvado dos homens.